Vamos lá, então, a aula de hoje, né, noções básicas de números primos. São noções básicas porque existe muito mais do que eu vou falar aqui, mas isso aqui é um bom início e resolve muitos problemas também, tá? Mas existem várias outras rotinas que são um tanto mais complexas. Número primo é um assunto complexo. É complexo na computação, é complexo na matemática, tá? É um assunto totalmente em aberto e a gente pouco sabe sobre ele. Por isso que ele é o favorito, né, das questões de matemática. Justamente porque não tem solução perfeita, a gente não conhece muita coisa, fica com o que a gente conhece. Ao mesmo tempo também é razoavelmente ok de resolver, porque em geral eu consigo aplicar uma das técnicas bem conhecidas e também não tem como fugir muito disso. Tá? Então, como eu perguntei, né, como saber se o número é primo? Então, vocês já falaram, é divisível por 1 e por ele mesmo. O 1 não incluso, pois o 1 divide por ele e ele já é o 1. Então só tem um divisor. A gente vai entender qual é o lower bound para a testagem de primos, ou seja, qual a menor complexidade que a gente consegue chegar para testar primos. A gente vai ver, quem estava na aula de análise e assistiu depois, a gente vai ver umas complexidades bem estranhas aqui hoje, tá? Mas para vocês verem porque aquela aula é importante. E a gente também vai entender como gerar todos os primos até o número n. Ou seja, se eu tiver até 1 milhão, como é que eu sei todos os números até n? E aí, voltando à pergunta. Eu sei como eu sei se um número é primo. Agora, se eu quiser encontrar um número primo, como é que eu faço isso? Vocês podem me dizer, eu quero o primeiro número primo depois de 52. Depois de 63. Tá? Porque aí vocês não conseguem dividir por 2, mas também mais conseguem por 3. Enfim, já fica mais complicado. Qual o primeiro número depois? Qual o primeiro número primo maior que 63? Como é que vocês responderiam essa pergunta, tá? Inclusive um dos problemas que eu vou trazer no final tem perguntas desse tipo. Tipo, poderia a partir de 64, né? Isso. Poderia, tipo, pega 64, aí tu ia testar se 64 dividido, ó, tu pegaria o número 64, aí uma array de 1 até 64, que teria os números de 1 a 64, aí tu ia criar uma variável contador, e aí tu ia ver se ele seria divisível por 64. Se desse 2, se esse contador valesse 2, quer dizer que ele teria só dois primos. Dois divisores. Bacana. Aí ele seria primo. Aí tu teria que fazer isso pra cada número andando, né? Tipo, aí tu foi pra 64, faria pra 65. Tá? Bacana. Bacana. Tá, Pedro? Todo mundo concorda? Alguém tem uma solução um pouco melhor que isso? Tem uma mudança aí na forma como o Pedro falou que facilita mais do que simplesmente testar para ver se só existe dois divisores. Alguém consegue ver isso? Usando essa mesma estratégia, mas um pouco melhor. A gente consegue melhorar um pouco isso? Não, ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? E eu pensei, tipo assim, por exemplo, a gente pega um valor, nesse caso 64, e a gente cria uma variável booleana que recebe, sei lá, true, ele é primo, e aí a gente vai de 2, no caso, né, até n menos 1, e se algum dos valores que esse cara, que no caso do valor de n, que seria 2, até o 64 menos 1, até 63, se algum desses valores for divisível, no caso, se 64 for divisível por algum desses valores, a variável recebe falso e ele deixa de ser primo. Perfeito, João. Exatamente isso. Percebam, em vez de eu testar para ver se ele tem apenas dois divisores para ver se é primo, basta eu assumir que ele é primo, e se houver qualquer divisor maior do que 1 e menor que ele, consequentemente ele já não é primo e eu posso parar aí. Então isso já melhora um pouquinho, né? Porque eu não tenho que ir até lá. Eu encontrei um, aquela coisa, né? Se existir pelo menos um número que seja divisível, isso já o torna não primo. Lembra do loop invariante lá, da invariante loop da aula de análise que eu falei brevemente? Então, eu começo, o número é primo. À medida que eu testo o divisor, ele vai se manter primo. Caso não seja primo, o laço vai interromper, né?
e naturalmente minha resposta é que ele não é primo. Então, se eu mantenho essa invariante, né, e eu saio do laço antes de chegar nele, quer dizer que ele naturalmente já não é primo. Isso no caso médio, no melhor caso, já... Por exemplo, se o número que eu estou testando não é primo, eu saio de lá rápido. Se ele for primo, eu vou demorar igual, tá? Porque não vai existir nenhum no meio do caminho. Consegue ver isso? Como é que essa mudança melhora um pouquinho? Deixa eu abrir o chat aqui, porque às vezes vocês não falam e eu não vejo. Pronto. A gente vai chegar lá, né? Pronto. É só uma ideia mesmo intuitiva, porque geralmente o que eu trago aqui e que vocês estão melhorando, ficando bons nisso, é o seguinte. Se eu não sei qual a solução, a primeira solução que eu vou tentar é aquela trivial. Por quê? Porque ela vai me dar uma noção do espaço de busca, ela vai me dar uma noção da natureza daquele problema e a partir daí eu posso entender ele melhor para que eu procure uma solução melhor. Uma solução ruim é melhor do que nenhuma solução, tá? Então a gente vai começar por ela, tá? Trazendo as definições, a gente já passou por elas um pouco. Então, 1 não é primo mais uma vez e 2 é o único primo par, como a professora falou ali, de que, né, a gente não precisa testar os números pares, né? Porque todos naturalmente vão ser divisíveis por 2. Mas essa é uma melhoria que a gente vai fazer também. É só uma provocação para que vocês vejam. Vocês não sabem tratar números primos em grandes escalas, mas isso não tira de vocês a capacidade de achar alguma solução, né? Vocês são engenheiros, então pensem, eu nunca vi isso antes, mas o que eu sei sobre e o que eu sei ao redor disso que pode me ajudar a trazer uma solução? Às vezes isso é decisor, né? É de muita importância, é decisivo para a gente conseguir avançar, porque às vezes a gente tem 99%, tá faltando uma pecinha, e essa pecinha, sim, a gente é capaz às vezes de deduzir ela. E aí eu vou perguntar, é possível dizer algo sobre a primalidade de um número inteiro? Né? Vamos falar aqui que, né, se a gente está falando de primos, a gente está falando de números inteiros, está falando de matemática discreta, teoria dos números, então a gente não vai falar sobre os reais, sobre o número que a gente avaliar. Então, é possível a gente dizer, olhando que se 104 ou 729 é primo ou não é? Eu consigo olhar assim, isso aqui tem cara de primo. Não, isso aqui não tem cara de primo. Não sei, eu acho que pode ser que tenha um número aí multiplicado por 3. Eu consigo, olhando esse número, dizer se ele é primo ou não? Vocês conseguem dizer se é primo ou não? Existe alguma característica, não sei, né? Alguma coisa que a gente possa olhar, né? Às vezes a gente tem as regras de divisão, dividido por 3, né? A soma dos dígitos. Se for divisível por 3, o número inteiro é divisível por 3. Às vezes a gente olha um número e fala assim, esse número é mais ou menos um número multiplicado por 5. Sei lá, a gente sabe que a raiz de 2 está entre um número e outro ali mais ou menos. A gente tem essas noções, né, intuitivas. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que 104, 729 é primo, não é? Vocês acham o quê? É primo ou não é primo? Vamos fazer um pool aqui. Quem aposta que é primo, quem aposta que não é primo? Eu acho que não é primo, não. Ok. Concordo com o Diego aí. Tá, beleza. Vamos ver. É primo. Esse número aqui, ele é primo. Ele está validado. E se a gente olhar para esse número daqui? Né? A gente pode dizer alguma coisa sobre ele também? Eu jantei aqui, já escolheu bem. Tá bom. A gente também não consegue. A gente também não consegue dizer algo sobre ele, tá? E se a gente olhar um número como esse, a gente pode dizer se ele é primo ou não? Tem algum método computacional para a gente tentar pular alguns números, tentar, sei lá, avançar para ali, para cá, sei lá, para eu não ter que olhar um número de 1 até 48 quintilhões de quintilhões de quintilhões, sei lá, tem nome esse número, provavelmente. A gente consegue ver de alguma forma como é que eu posso pular metade desses... metade, tudo bem, né? Porque a gente tem os pares. Mas como a gente quebrar em outra metade... Sabe? Essa é a dificuldade, esse é o grande problema em aberto da matemática, nem da computação, tá? É isso. O que eu quero trazer aqui é que quando a gente pensa em primo, a gente pensa em 2, 3, 5, tá? Mas tem primos muito grandes que até hoje a gente, humanidade, pesquisadores, matemáticos,
tentam entender se existem padrões, se existem propriedades, sabe? Talvez exista uma propriedade aí, só que até hoje a gente não consegue dizer. Por isso que problemas de primos são extremamente difíceis quando você não conhece, tá? A gente não consegue pensar assim da cabeça nada. E esse número também é um número primo, tá? Pasmem. Existem outros números primos muito maiores que esses que já foram encontrados. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente percebe que quanto maior o número, mais esparso são os primos. 2, 3, 5, 7, 9, 11. 6 primos em 11 números. Quase 50%. Mas quando eu chego aqui, o próximo primo aqui vai aumentar umas 5, 6 casas decimais muitas vezes, sabe? Então isso é uma coisa que a gente percebe, é a distribuição dos primos, a gente vai falar sobre isso. Então essas noções são muito importantes para que quando a gente esteja analisando esse tipo de problema, a gente já tenha uma noção mais ou menos do que é válido e do que não é válido. Tá? E aí eu vou trazer, não existe função f de n, sendo n um número inteiro, que o seu resultado indica a primalidade do número n que pertence, né, a uma complexidade constante. Ou seja, não existe uma fórmula para isso. Tá? Qualquer situação que pareça exigir uma fórmula, não é uma fórmula. Pode ser uma programação dinâmica, pode ser uma memorização ou tabulação exclusivamente, sem precisar computar nada. Vai exigir algum artifício de memória. Vocês vão gastar memória para melhorar a velocidade, mas não tem algoritmo para melhorar a velocidade disso. Tá? Isso é a primeira coisa que vocês precisam saber. Não existe. Né? Qualquer coisa que diga, lembra, não cai. Principalmente para maratona, lembre-se, uma pessoa fez o problema. Então ela queria te induzir a algo e pediu uma solução de determinada forma. Então muitas vezes ela pode te induzir a tentar encontrar isso. E aí você fala assim, é 10 à quinta, não é tão grande, vou tentar uma solução aqui. E geralmente você toma um TLE. Tá bom? Então não existe, até hoje, né, uma função que indique primalidade de um número desse tipo. E aí a gente vai partir da solução trivial, como a gente sempre faz. Basta implementar a definição, como vocês falaram, né? Então, dada uma função que indica se é primo ou não, vamos verificar se divide por 1, se divide por n, obviamente, né? Todo número divide por esses dois, mas se não divide por qualquer outro número entre 1 e n, né? Que foi a solução que o João e o Pedro falaram. Então, se dividir, então já eu sei que não é primo. Se eu não encontrar até n-1, como vocês bem deixaram claro, então é um número primo. Essa solução é extremamente simples. A complexidade de tempo é O de n e o espaço é O de 1. Tá? Então, basicamente, aqui estou usando o short circuit, tá? Então é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Quando tiver um verdadeiro e falso, vai ser falso, e falso e qualquer coisa continua sendo falso. Então, essa chave aqui, né, essa flag, ela vai mudar, e uma vez que ela vai para falso, ela nunca mais vai voltar. Obviamente, eu posso adicionar condicional aqui, né, que foi o que o João Gabriel salientou, de que eu posso botar um e, else, enquanto for verdadeiro. Na hora que sai, acabou, né, saiu. E se sair sem se tornar falso, é porque a resposta é primo. Alguém tem dúvida na solução trivial? Tá. A complexidade é linear. A gente viu que na computação não tem muita coisa melhor do que a linear. É log em n, buscas binárias. Né? A gente já viu que isso aqui é muito próximo do que a gente tem de complexidade de tempo de ótimo. Por que a complexidade é linear, mas eu estou falando que essa solução para encontrar um primo não é factível? Alguém consegue me dizer isso? Alguém consegue perceber isso? Eu acho que eu peguei, porque como essa é uma tarefa muito repetitiva, se você tiver vários casos de teste, se fosse chamar essa função mais de uma vez, por exemplo, você pode armazenar os valores já computados, porque você não vai precisar buscar de novo, fazer só varrer, se for de novo. Perfeito, Diego. Caso anterior que eu trouxe. Imagina esse número daqui. Se eu primeiro computasse esse primo e aí depois se eu quisesse agora 698, eu não ia ter que passar por todos esses caras de novo. E obviamente é um número grande, então assim, em geral, eu não quero saber se um número é primo ou não.
entre aspas, isso é trivial e não tem outra forma de descobrir, né, sem métodos realmente praticamente arcaicos, né, que é de testagem. Então, se eu simplesmente uso a função, eu geralmente tenho vários números para saber se são primos. Mesmo que seja linear, quando eu faço ela várias vezes, ainda vai dar algo ruim. E veja, a entrada daquele algoritmo é o tamanho do número. Se eu tiver números grandes também, isso vai fazer com que seja... Não precisa ser nem desse tamanho, tá? Lembra que 10 a nona lá a gente já consegue bater em um segundo? Então, se eu tiver 1 bilhão, se eu tiver um número de 2 bilhões, por exemplo, eu tiver um segundo para executar, eu já não consigo nem dizer se esse número é primo ou não dentro de um segundo. Muito provavelmente, né? Considerando aquele computador hipotético que a gente conversou. Então, ok, é trivial encontrar, mas apesar de linear, não é suficiente, né, para resolver nossas situações. Então a gente vai fazer melhorias nesse algoritmo. Tá? A primeira melhoria é que a gente vai pensar um número como pelo menos um produto de outros dois. Vamos chamar de AB e vamos assumir que A é menor do que B sem perda, tá, da abstração, da generalidade. Tá? E aí a gente vai entender que basta testar até a raiz de n. E provando por contradição, a gente pode pensar assim, ó, se A for maior do que a raiz de n e B for maior do que a raiz de n, então A vezes B é igual a n. Essa é minha hipótese. Só que A vezes B é raiz de n vezes raiz de n. Ou seja, A vezes B é maior do que n. Dessa forma, por contradição, ou A ou B não pode ser maior do que a raiz de n. Logo, se um número é menor do que o outro, se A é menor do que B, né? Se B for raiz de n, que é o maior número que ele pode ser, A só pode ser menor do que raiz de n, tá? Não pode ser maior. Então, dessa forma, a gente basta testar todos os divisores menores ou igual a raiz de n, para verificar que não é primo. Então, pensa assim, se eu tenho... Deixa eu pensar aqui no número... o número 64, né? Que a raiz é 8. Concorda que se eu tiver qualquer número maior do que 8, o outro obrigatoriamente já vai ser menor do que 8? Porque qualquer produto que os dois sejam maior do que 8 vai dar mais do que 64? Essa é a ideia. Só que se meu outro número é maior do que 8, o primeiro tem que ser menor do que 8, obrigatoriamente. Mas se eu testar até 8, eu não vou passar por todos esses números menores do que 8, inclusive 8? Então, de maneira intuitiva, tá? Eu trouxe essa suposição já como verdadeira e tentei provar ela por contradição, né? Ou seja, eu assumi o contrário e aquilo não é verdade. Então, uma prova mais simples, matemática. Claro que se eu não soubesse esse número, eu não poderia provar, porque eu não teria nada para contradizer. Mas eu já trouxe que a gente vai testar até a raiz de n. Dúvidas até por quê? Dúvidas nisso aí? De porque a gente só basta testar até a raiz de n? É a primeira melhoria que a gente vai fazer. Dúvidas? Tipo, tu fala, sei lá, se tu quiser testar de 124 é primo. Tu testaria só até a raiz de 124 para saber se ela é primo? Sim, porque qualquer número que seja maior do que a raiz de 124 multiplicado por ele mesmo, obrigatoriamente vai ser maior do que o próprio número. Então concorda que se ele é primo, no caso dele ser primo, quem é A e B? A é 1, B é o próprio número. Então ele é primo. Se ele não é primo, é um número composto. Então ele tem vários outros divisores. Então eu consigo achar 2 divisores que multiplicados dão ele. Só que esse intervalo vai estar abaixo da raiz, devido a essa natureza do próprio número, né? Não tem nenhum segredo aí. Se eu divido o número por ele mesmo, né? Que é o caso divido ele por ele mesmo, não. Se eu tiro a raiz dele, quer dizer que a raiz dele multiplicada pela raiz dele, que é isso daqui, né? Vai dar ele. Então, se um número for maior do que a raiz, o outro tem que ser menor.
Mas concorda que se um número menor já é divisor, então eu consigo achar qualquer divisor dele menor do que a própria raiz? Pode falar. Entenderam? Gente, se não entender, pergunta que eu vou explicar 1000 vezes, porque é importante. Porque a gente vai fazer alguma série de melhorias lá em cima. Tá. Só para vocês verem, né? Eu plotei aqui rapidinho. Então, isso aqui era a nossa função linear. Isso aqui agora é a complexidade que a gente tem, né? Então, veja a diferença delas à medida que a gente cresce. Né? Ou seja, melhorei consideravelmente, concordam? Apesar da linear ser boa, a gente tem uma complexidade que a gente não viu até agora. O de raiz de x. Tá? Dúvidas? Perguntem. Eu trouxe um exemplo aqui. Então vamos pensar em 210, né? Na fatoração do 210 a gente tem 2, 3, 5 e 7. Se a gente tomar 2 vezes 7, que é o menor e o maior, vai dar 14. Se a gente fizer 3 vezes 5, vai dar 15. A raiz de 210 é 14,49 e tarará. Percebe que se eu pegar, por exemplo, 2 vezes 3 é 6. É menor do que 14. 2 vezes 5 é 10. Menor do que 14. 2 vezes 7 é menor do que 14. Né? É menor do que 14. Isso aqui entre os divisores dele, né? Já estou pegando a fatoração aqui. Então, 3 vezes 5 é 15, é maior do que 14. Mas os divisores, né, são menores. Então, percebe, mesmo que o produto entre eles dá maior do que a raiz, individualmente, todos os divisores vão ser menores do que a própria raiz dele. Né? Que é isso que a gente quer. A gente quer encontrar se existe um conjunto desse. A gente não sabe se é só um e o número. Mas se existir, ele vai ser menor do que a própria raiz do número lá. A gente viu a prova lá. Vocês podem fazer com calma, testar com outros números. Vão ver que sempre vai ser isso. Tá? A, B e N são inteiros. É o que eu falei. Mas raiz de N é real. A coisa mais comum é você testar até raiz e botar um inteiro. Aí você testa menor do que 14. Não, mas espera aí, menor do que 14, não, né? Tem que ser até o 14, porque aqui deu 14,49. Às vezes vai aparecer um caso que a parte inteira da raiz é exatamente um possível divisor. Muitas vezes o próprio elaborador da questão vai fazer isso, porque é aquele caso que falha. Tá? Dúvidas? Podem perguntar. A gente vai partir para a segunda melhoria. A diferença aqui é raiz quadrada de n mais 1, porque aqui é um inteiro. Não faz mal testar um número a mais, mas faz muito mal testar um número a menos. E a complexidade agora é O da raiz de n. Entenderam por que a raiz? Entenderam por que é válido? Como é que a complexidade muda? E por que essa é uma alteração significativa? Né? Eu não estou só mudando a complexidade por beleza. Né? Ela tem uma mudança significativa no crescimento. Percebam que raiz de n é uma assíntota, né? Praticamente. Enquanto n é uma função linear com a inclinação considerável em relação a outra. Tá? Veja aqui que em 30.000, né, eu tenho valores muito baixos. Zero dúvidas? Posso seguir? Não vou estender muito não, porque para não estender muito do horário. Então, se tiver dúvida, fala, senão vai ficar perdido. Vou seguir. Mas eu achei que eu tinha entendido, mas eu me perdi nesse final aí. Qual parte, Diego? Não, você faz um for de 2 até A raiz de n a mais raiz 1. 1. E aí você pega... Aqui eu estou só testando se o resto é zero, ou seja, se n é divisível por i. E aqui é um curto-circuito. True e true é true. True e false vira false, mas false e qualquer coisa é sempre false. Então, ele começa verdadeiro e se em qualquer momento virar false, ele sai. Ou ele fica false para sempre, no caso. É basicamente o mesmo algoritmo do outro, só mudei o
o intervalo de teste. Era isso? A condição seria de se o número até a raiz dele, na verdade, só esta divisão do número por um valor até a raiz dele ser igual a zero. Não, se o número... Aqui são os divisores que eu vou testar. O i são os divisores que eu estou testando. Isso aqui significa se n é divisível por i. Isso. Ah, eu acho que tem um... Eu acho que tem um erro aqui, eu entendi o que você falou, não foi? Bem notado. Peraí. Tem erro? Não, tem erro não. Peraí. Tem um erro, Diego. É isso daqui. É isso que você estava pensando? Não, peraí. É true. Peraí que você me bugou agora. True. E se o resto da divisão for zero, quer dizer que divide. Se tiver um número menor que a raiz dele que seja divisor do próprio número, isso exclui verificar números maiores que a raiz dele? Sim, porque eu não preciso. Dividido por raiz. Isso aqui é diferente de zero. Ah não, é isso mesmo. É diferente de zero. Basta só inverter. Porque se é diferente de zero não é divisível, né? Agora se for igual a zero, então isso aqui dá false e ele sai. Consigo tirar? Se não, pergunta de novo, me fala o que é e a gente volta. Não tem problema. Pensando? Ou resolveu? Não, beleza. Acostume um pouco com isso, tá? Não façam isso na vida profissional, mas na maratona, quanto menos você digitar, melhor. Então a gente tem umas magias. Tá faltando um e não é do for. Não, pronto, tem dois aqui. Não, dentro da condição, pra ele poder sair. Ah, tá, não, a gente tá aqui testando até a raiz. Independentemente, a gente tá levando aqui direto. Como um caso, assim, com uma melhoria de cada vez. Tô indo bem devagar mesmo aqui. Né? Porque quando o número for primo, em geral ele vai executar até o final. Porque eu não vou achar nenhum divisor também. Então o pior caso sempre vai ser o mesmo, né? Eu posso adicionar sim para ter um pequeno ganho, no melhor caso, que também é um médio, porque só existe dois casos, é primo ou não é. Então, naturalmente o caso médio aí também vai fazer parte do melhor, que é quando eu vou achar um divisor. Eu posso considerar o médio caso ali onde esse divisor vai estar, se está mais próximo do número ou se está mais longe, consequentemente eu acho ele mais cedo, né? Mas no geral, para qualquer problema que for passar, é uma otimização que não é relevante. E aí esse é o ponto que eu quis trazer, eu vou mostrar mais uma vez o gráfico das funções, que, por exemplo, eu botar esse if lá, um problema não vai passar ou deixar de passar por esse if com toda absoluta certeza. Porque ele vai mudar um pouco, ele vai gerar uma constante, né? Então, dependendo do caso de teste, vai ter uma quantidade de números que vai responder um pouco mais rápido, mas todo caso de teste tem aqueles números que vão sempre, ele vai socar de primo lá para ir até o final para ver até onde seu algoritmo vai. Então, naturalmente, como eu mudei a complexidade inteira, até no pior caso, então executar até a raiz é eficiente. Mas outras otimizações são bem-vindas, mas não necessariamente vão fazer diferença. Eu tenho só um adendo, mas pegando isso que a senhora falou, a gente fazer isso aqui, ó. Tá? Vou alterar aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. Por que eu vou fazer isso? Dependendo da linguagem, isso aqui custa, tá? Square root, tirar a raiz custa. E toda vez que ele faz isso aqui, ele faz uma avaliação da condição. Como a função está aqui dentro, ele vai chamar toda vez. Então é ideal que você compute fora e teste dentro. Que ele só vai, né, testar o comparador relacional ali, booleano, né? Se eles são, se um é menor que o outro, não. Mas eu hoje colocaria isso aqui fora, tá?
pode fazer diferença ou não, vai depender muito da implementação da linguagem, da versão. O C++ hoje está no 20, amanhã vai estar no 22, no 25, 24. Lá pode ter uma mudança. Então o ideal é que funções que você não conhece a complexidade exata, né, e que podem ser voláteis, enfim, dependendo da implementação. Porque assim, a gente está falando de coisa que pode ser implementada no assembly, tá? Então o ideal é que eu compute uma vez, já que o valor não vai mudar. Isso me dá uma segurança, isso sim pode eventualmente causar um problema aí, tá? Então, mas não mudou nada, eu só fiz evitar a computação. A gente vai fazer a segunda melhoria, que é apenas 2 é um número par e primo. Logo, a gente não precisa testar nenhum número par, tá? Foi o que a professora falou. Então, a gente vai mudar aquele laço e vai agora começar de 3. Por quê? Porque 2 já é primo, tá? Tem tempo que eu fiz esse código aqui, bicho, mas enfim. Vamos lá. 2 já é primo, né? 2 já é primo. E a gente vai iterar saltar de 2 em 2 a partir do 3. Isso aí faz com que a gente teste só os números ímpares. Tá? E aí depois eu só checo se o número é divisível por 2, mas não é o 2. Tá? Porque 2 é primo, 2 divide por 2. Então é diferente de 2. Mas ele é par. Então, se ele for par e não for 2, isso aqui é true. Negado fica false. Tudo vira false. Tá? E aí eu consigo fazer um raiz de n dividido por 2. Tá? É uma queda de constante. Não é muito melhor do que o que a gente tinha, mas o custo para implementar é tão baixo que vale a pena a gente, né, fazer. Não vai fazer nenhum mal, não vai gastar tempo. Mas percebo que como essa alteração se reflete, ó, a linha azul é a raiz de x. Olha como a raiz de x sobre 2 fica. Entende? É um tanto mais rápido, é uma maneira de otimizar, né? A gente tem uma diferença crescendo ao longo do tempo entre as duas, mas a complexidade geral ela não mudou. Lembra? Ainda é O de raiz de n, pelas contas que a gente fez. Se eu usar aquele limite lá, entendeu? Infinito, a gente vai ver que vai dar uma constante, porque a diferença entre elas é constante 1 sobre 2. Mas a gente consegue melhorar um pouquinho. Percebam que essa distância é diferente, nem consigo, da distância para lá, né, para linear. Então notem que essas condições, vou parar assim que encontrar, vou testar a metade, são melhorias, vai ser mais rápido, mas no geral, como um cenário geral para todas as instâncias daquele problema, não é significante, tá? Mas é bem simples de implementar. E aí a gente tem o teorema do número primo, né? E aí a gente consegue testar mais rápido ainda. Existe uma solução, né, aproximada chamada de πzão de n, né, um π maiúsculo, que diz que a quantidade de números primos até um determinado número n é dado por n sobre ln de n, tá? Isso é um teorema matemático. Então, por exemplo, de 1 até 10 a sexta, ou seja, né, eu só preciso testar até a raiz de 10 a sexta, vão existir 168 primos. Tá? Vão existir 168 primos. Se eu fizer 10 a terça, deixa eu ver se tem ln aqui, 10 a terça é dividido por ln de 10 a terça. É isso. Vai dar 144, ou eu faço com 10 a sexta, na verdade. Não, só dando. Vou dar mais um. Eu não lembro. Eu não lembro o intervalo, mas o que acontece? Isso aqui é uma aproximação. Esse valor também não é exato, tá? Mas ele fica muito próximo. Sempre que eu pego um intervalo, né, existe uma margem de erro,
que ele é muito próximo do valor dos primos. Acho que à medida que ele cresce, que ele vai se tornando um pouco maior, né? É uma curva que se cruza. Eu trago depois para vocês. Mas o que acontece? Né? A gente tem uma ideia de mais ou menos quantos primos tem. Então, se eu gerasse todos os primos, e em vez de testar todos os números até a raiz de 10 a terça, ou até a raiz de 10 a sexta, que é 1000, é 1000? É 1000. Que é 10 a terça, né? A 10 a 3, 1000. A quantidade de primos que existe ali é aproximadamente n sobre log de n, ou seja, a gente não precisa testar todos os números ímpares, porque existe 500 números ímpares de 1 a 1000, certo? Metade é par, metade é ímpar. Mas tem 168 primos, né? 168 primos. Então, se eu tivesse todos os números primos gerados, bastava eu testar por esses primos, e aí eu conseguiria checar se o número é primo ou não, mais ou menos com essa complexidade. Esse valor aqui ele está dando um pouco menor, porque esse valor n sobre ln de n não é do teorema completo, tá? Eu trouxe só realmente a simplificação aproximada, né, do teorema do número primo, que é dado por esse resultado aqui. Ele é um pouco mais complexo para ter o valor exato, mas ele é uma linha, para vocês terem noção, ele é essa linha daqui, tá? A linha roxa é a função que limita, a linha verde é a quantidade de primos. Então ela consegue limitar por cima de fato, e foi um achado, né, uma descoberta muito grande e significativa para a teoria dos números primos. Então a gente consegue melhorar essa complexidade, porque se em vez de testar todos os números pares, eu testar todos os números até a raiz do número que eu quero testar, eu vou ter aproximadamente isso. E minha complexidade agora em vez de ser raiz de n dividido por 2, né, que eu testei os ímpares lá, vai ser raiz de n dividido por ln da raiz de n. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse 10 a sexta, né? Então eu vou ter raiz de 10 a sexta dividido por 2, que é os 500. São 500 números ímpares. Agora, se eu tiver raiz de 10 a sexta dividido por ln da raiz de 10 a sexta, eu vou ter 144 números, aproximadamente 168, que é o que o teorema diz. Então percebe que eu consigo cair mais ainda a minha função quando eu faço isso. Tá? Se eu fizer uma função j de x, que é raiz de x dividida por ln da raiz de x. Deixa eu trocar só a cor aqui no GeoGebra. Cor, botar um roxão, trazer para vocês. Vamos usar aqui um pouquinho de método matemático, né? Vocês vão fazer isso muito em métodos computacionais. Ó, a linha de cima era a raiz de n. Essa linha aqui é a raiz de n sobre 2. Essa linha aqui é a raiz de n sobre ln da raiz de n. Falei que hoje já tem umas complexidades mais complicadas. Percebe que, por mais que sejam reduções, essa redução da linha roxa já está começando a ficar bem distante da linha azul lá de cima, inicial. Então a gente ainda está no O de raiz de x. A gente não saiu necessariamente dessa complexidade. A gente não baixou muito. Mas eu consigo resolver muitos mais números aqui embaixo do que aqui em cima, no mesmo espaço de tempo. Tá? Porque o crescimento da função é menor. Então é isso, para vocês verem a dificuldade do número primo, que é isso. A gente vai tirando constante daqui e dali até conseguir abaixar essa linha. Todo mundo entendeu até aí? Alguém tem alguma dúvida? Entendeu porque a complexidade baixou? Que tem o teorema? Que eu vou usar os números primos para testar se outro número primo é ou não? Porque os números são compostos, né? E é aquela coisa da sétima e oitava série. Eu vou decompor, fatorar em números primos, porque todos os divisores são dados pelos produtos de todas as combinações dos fatores primos que dividem aquele número. Vamos lá, dúvidas, perguntem. Só para eu poder avançar.
Tipo, então meio que aquele método, a linha do meio aí, esse método aí que a gente fez foi mais para mostrar uma melhoria do que. Porque, tipo assim, a gente não precisa dele, a gente pode usar o do LN. Sim, vocês já vão usar de baixo aqui. É só critério didático mesmo para vocês verem como essa linha vai caindo. Bom, se tiverem dúvida, eu vou mostrar, pessoal, que já é 9 horas, não vou me estender muito não. Mas se tiverem dúvida, pergunta. Eu não vou esperar muito não para não atrasar. Beleza. E aí a gente tem uma coisa chamada crivo de... Tá errado ali, é Eratóstenes, tá? Não é Erastótenes, não. É Eratóstenes. Foi criado em 266, né, em Alexandria. BCE, eu acho que era antes da Era Comum. Beleza, que é basicamente antes de Cristo, né? Só que como os calendários não necessariamente todo mundo é cristão, tem essa mudança de nomenclatura, se não me falha a memória. E aí, o que o crivo de... Assim, imagina aí, ó, 240, mais de 2000 anos atrás, o cara achou um método extremamente rápido de calcular vários primos. Lembra que a gente quer usar os primos para testar se outro número é primo. Então a gente precisa dos primos primeiro. Só que como é que eu consigo esses primos rápido? Se tudo que a gente fez até agora era como identificar um número primo. Aí agora a cabeça de vocês vai explodir. O que acontece? O que Eratóstenes, né, há 2000 anos atrás, do alto da cabeça dele, ele descobriu? Seguinte, vamos dar um número que é o limite superior para a busca dos primos. Então eu quero buscar números primos até 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Vou dar um limite. Vamos assumir que todos os números são primos inicialmente. Prováveis primos. Eu vou dizer que 0 e 1 é primo e assumir que 2 é primo. Por quê? Porque são casos especiais. 0, indeterminação. 1 é divisível, só tem um divisor, é um caso especial. 2, o único par que é primo, caso especial. Daí vamos partir de i igual a 2. E aí vamos dizer que todos os múltiplos de i, começando em i quadrado, não são primos. Ou seja, se eu começo em 2, a partir de 4, aí somando mais 2. 4, 6, 18, 10, 12, 14, 16, nenhum deles é primo. Vou para o 3, que é o passo 6. 3 é primo. Por quê? Porque ele não foi marcado como não primo. E aí eu vou fazer 3 ao quadrado, 9. 9, 12, 15, 18, nenhum desses números vão ser primos. Tá? Isso ele tem um espaçamento quadrático para evitar recomputar números muito próximos e ele pega a sequência múltipla, com certeza não vai ser primo. Tá? 4, só que perceba, ó, 2 ele fez 4, 6, 8, 12, 14 e 16. Quando ele vai para o 4, ele precisa testar 8? Não, porque o 8 já passou pelo 2. Então ele faz 4 vezes 4 para já cair no 16. Aí ele vai 20, 24, 28. Né? Claro que, mais uma vez, se eu tenho um número par e o 2 já passou por todos, eu não preciso testar, né, os números pares novamente. Mas, lembra que a queda não é significativa, vai ser menos ainda no crivo de Eratóstenes. Então, a gente vai fazer padrão, porque outra coisa que é muito importante é a simplicidade do algoritmo. Se eu boto muita condição, se eu fico restringindo muita coisa, a chance de eu cometer um erro é grande. Então é melhor que o algoritmo seja fácil de ver, ele seja elegante, por assim dizer, e um pouquinho pior por uma constante, do que o melhor e um pouquinho, mas complique demais aquilo. E aí o crivo de Eratóstenes, né, eu não vou fazer a complexidade aqui, mas a complexidade do crivo de Eratóstenes é n vezes log do log de n. Tá? Falei que hoje vai ter complexidade mais complexa, diferente das que vocês veem. Então, ele vai pegar meio, mais um terço, mais um quinto, mais um sétimo, né? E n multiplicado por tudo isso, efetivamente, com técnicas um pouco mais complexas, né? Mais avançadas do que a noção intuitiva que a gente viu, como o teorema mestre, vocês vão chegar que a complexidade é n log do log de n. Isso, o que isso quer dizer? Que a gente pode trabalhar com números aproximadamente, né, a 10 milhões. Tá? A gente consegue achar todos os primos até 10 milhões facilmente. Dentro de um segundo ali, as coisas trabalham bem
com muita folga, tá? E aí, deixa eu ver se está animado. Sim, ele pega o 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ele vai fazer todos os pares aqui. Aqui é um GIF do crivo de Eratóstenes, tá? E aí ele vai fazendo isso daqui, somando de 2 em 2, vai chegar lá no 120, né? E aí ele vai passar por 3 aqui. Quando ele passar por 3, ele já vai testar o 9 direto. Só que o 3 não foi marcado na primeira vez como não primo. Então quer dizer que ele é primo. Olha lá, é primo. Então eu vou passar do 9, 12, 15. Os primos estão escuros, tá? Os não primos compostos estão claros. E ele vai somando de 3 em 3. Como ele fez isso e não passou pelo 5, o 4 está marcado, então não é primo. Ele vai para o 5, o 5 não está marcado. Opa, então 5 é primo. 5 vezes 5, 25, 30, 35, 40, 45. E ele vai remarcando os valores novamente. Tá? 6 está marcado, não é primo. 7 não está marcado, é. Por que isso dá certo? Bom, vocês vão precisar perguntar a Eratóstenes. Então, em outro momento, vocês podem olhar a prova, porque isso funciona, pererê, parará. Não vou me estender nisso aqui. Mas é um método que ele utilizou, e dessa forma a gente tem aquela complexidade lá, né? Mas aí perceba, aquela complexidade não é para achar um primo. É n do log de n para achar todos os primos até um determinado número, tá? O que a gente teria eita, eu saí aqui, foi mal. Eu teria uma complexidade praticamente linear, né? Com a raiz quadrada. Eu tenho linear para achar um número, né? Para achar um número, se fosse todos os números, em geral seria quadrático. Cadê o GeoGebra? Deixa eu fazer aqui mais uma função, que é n vezes log do log de n. Aquele. Tá. GeoGebra aqui. Essa função aqui que está abaixo da linear é essa complexidade que a gente está estudando. Só que essa aqui não é para achar um primo, é para achar todos os primos até determinado número. Ou seja, agora sim a gente consegue achar, né, todos os números primos e um limite de maneira linear. Não testar apenas um. Vocês conseguem entender essa diferença? Onde o crivo de Eratóstenes entra? Tudo certo até aí? Bom. Pergunta digital. Beleza. Aqui é uma implementação C++, tá? Nada diferente. Aqui é que eu fiz uns typedefs, tá? Para digitar menos. Eu fiz um bitset aqui porque quando vocês fizerem aquilo, vocês usam um vetor de booleano, não um vetor de inteiro, tá? Porque a posição 0, 1, 2, 5, lá 1 ou 0 já disse se é primo ou não. Pode começar tudo 0 e trocar para 1, pode ser tudo 1 e trocar para 0, enfim, só basta manter consistência. Mas por que usar? Aqui no caso do C++, ele tem o bitset, que é basicamente uma rede booleana. Por quê? Porque o booleano ocupa um bit na memória. Tá? Ou é 0 ou é 1. Então, ele é bem enxuto e eu não preciso gastar memória, pode vir a ser restrição, a gente pode ter algumas coisas no futuro aí. Então, é bom se acostumar a usar um vetor de booleano para resolver o crivo, porque a gente sempre mantém uma eficiência. Sempre que a gente pode ser eficiente, isso não onera fazer um algoritmo escrevendo mais, sendo mais complexo, a gente escolhe ser mais eficiente. Tá? Então eu vou passar um número aqui, que é um upper bound. O 7 aqui já configura tudo como 1. Tudo que for 1 é porque é primo. E aí tudo que 0 e 1 não é primo, né? Aqui a partir do 2, eu preferi começar do 2 aqui, porque o 2 já vai ser primo, então ele faz aquela parte lá, né? Pega o quadrado, enquanto for menor do que o número, né? Enquanto for menor do que o número, e vai somando cada um dos múltiplos marcando como 0. E aí eu fiz um vetor de primos aqui para poder armazenar esses primos num vetor. Por quê? Aí é que entra as aplicações.
Se eu tiver lá de 0 a 10 milhões e eu quero achar qual é o quinto primo, eu vou ter que percorrer ele até achar o quinto elemento que está com 1. Mas se eu tiver um vetor condensado com o valor agora, basta eu acessar o índice 4, né, que é o quinto elemento. E eu já sei quem é o quinto primo ali partindo do 2. Ou seja, se eu precisar tratar meus primos por posição, eu já consigo descobrir constante. Eu quero achar se um número é primo. Como é que eu usaria esse vetor de primos para achar se um número é primo ou não agora em log de n? Alguém consegue dizer rapidinho? A gente já fez isso aí em aulas passadas. Busca binária? Exatamente. Faça uma busca binária. Se o número não está presente, é porque ele não é primo. Porque caso fosse primo, ele estaria presente no meu array. Percebem? Eu gero em n do log de n, mas se eu criar esse vetor, eu consigo fazer agora uma busca binária em primos para testar se o número é primo em log de n, né? E as coisas começam a ficar factíveis. Então se acostumem a criar estruturas, por isso estrutura de dados. E aí eu vou aproveitar que a professora está aqui porque ela vai dar uma volta. Estrutura de dados não é fila, não é lista, não é pilha. Isso são estruturas canônicas muito significativas que foram criadas, mas estrutura de dados é qualquer maneira como você organiza seus dados. Então, quando eu faço um array de primos, isso é uma estrutura de dados. Array de primos. Array de primos. Ah, mas não tem nenhum livro. Não, porque é uma coisa específica, não é uma estrutura didática de uso geral. Né? Tem alguns livros que chamam estruturas de dados abstratas, porque com elas você vai construir várias outras. Né? Então, se acostumem também a gerar esse tipo de estrutura que vai facilitar você trabalhar para encontrar uma resposta. Então, o vetor de primo já vai ser ordenado. Se está ordenado, agora eu posso aplicar a busca binária. O resultado é, se existe, é primo. Se não existe, não é primo. Só que em log de n. Tá? Então, guardem isso também, porque isso são esse tipo de coisa que vocês são exigidos na prova. Dúvidas, perguntas? O número que está no... Eu esqueci o nome do símbolo, mas do maior ou menor, que é no bit 7 ali, é o tamanho do Era o tamanho assim. do array? Era o tamanho assim. Aqui é C++, tá? Mas é o tamanho assim. Em geral, a gente soma mais 10, soma mais 1. Isso é costume de maratonista. Por quê? Cara, é pra não errar pelo índice. Às vezes tá indexado em 1 e não em 0. Então ele sempre sai um valor a mais. A gente sempre soma 10. Já é padrão, assim. Pra nunca ter problema ali de índice. Então, por isso que tá 10 milhões e 10. Né? E não só 10 milhões. Isso aí é mania que vocês vão adquirir ao longo do tempo. Falando aqui sobre o crivo de Eratóstenes, né? Então eu posso gerar aqui até 10 a 7 com tranquilidade, só que eu posso testar números muito grandes. Olha o tamanho desse número. E eu posso testar se ele é primo naquela complexidade lá, né? De raiz de n sobre log de n é o quê? Sobre raiz de n sobre ln da raiz de n, né? Aí você vai falar assim, Alex, como é que você gera até 10 a 7, mas você está com esse número grande? Lembra que a gente só precisa testar os fatores primos até a raiz daquele número? Então, se eu fizer a raiz daquele número, eu vou ter 368.000, que é muito menor do que 10 a 7. Então, mesmo fazendo crivo até 10 a 7, quer dizer que eu consigo testar números até 10 a 14. E lembra? Aqui eu estou testando a divisão contínua, mas eu posso fazer... Não, aí sim, né? Eu não posso checar se aquele número em si é primo com busca binária, porque ele não vai estar nos meus elementos, mas eu posso testar os divisores deles também. Então vão ter várias situações que o número vai estar dentro do limite, então eu posso buscar, não vai estar, tem que testar o divisor. São essas coisas que vocês precisam ter em mente, por isso que eu falei, não dá para deduzir na hora assim, porque cada caso vocês vão aplicar uma técnicazinha diferente para tentar extrair a resposta. Dúvidas até aí? Já está chegando no final, não sei, acho que não tem nem mais slide. Perguntem se tiver algo. Se entenderam aqui também, aqui é basicamente
o mesmo algoritmo de antes, só que em vez de rodar todos os i's, eu vou rodar todos os primos que eu gerei naquele vetor de primos. Com o crivo de Eratóstenes, né? A aula acaba basicamente aqui. Dúvidas? Tem problema pra caramba, tá? Tem problema aqui com tabulação, quase um ADP. Tem problema aqui direto, tem problema aqui mais complexo. Tem problema de sobra aqui sobre o primo. Isso aí, galera. Podem perguntar. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Espero que tenham gostado da aula. E até semana que vem.